Bom, gente, boa noite, né? A gente começa aqui a nossa terceira aula, né, do nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de cultura. A gente tem falado bastante sobre as questões relacionadas à questão étnico-racial, mas a questão étnico-racial, como a gente próprio desenvolveu nas aulas anteriores, é uma questão que está relacionada a uma questão cultural. Porque o próprio conceito de raça, quando se usa o conceito de raça ou de etnia, se usa no sentido, não no sentido biológico, mas no sentido cultural, né? Social, no sentido simbólico. Portanto, tudo que diz respeito a questões étnico-raciais, preconceitos, racismos, todas são questões que são questões aprendidas, são questões culturais adquiridas. Não tem nada dessas questões, nenhuma dessas questões que tenham fundamentações na natureza humana ou na própria biologia. Então é disso que nós vamos falar hoje. O que caracteriza a cultura, o que é a natureza da cultura, aquilo que caracteriza a cultura é exatamente o fato dela não ser natural, dela ser algo que é aprendido, que é adquirido, que é construído pelo ser humano. Mas isso leva a um eterno dilema que a própria antropologia teve que enfrentar, que é como conciliar essa diversidade cultural da espécie humana, porque ao mesmo tempo que os homens têm uma mesma constituição biológica, né? O Homo sapiens tem uma mesma constituição biológica, todos somos dessa mesma gênero, espécie, nós somos também muito diversos, muito diferentes. Então, a questão fundamental é exatamente essa, de como conciliar essa diferença com o fato de que nós somos unos do ponto de vista puramente biológico, se considerarmos apenas o aspecto biológico, né? Então, essa é a principal questão que nós temos que resolver aqui, que é como lidar com essa diversidade biológica, cultural e a unidade biológica, tá? Isso já é uma questão muito antiga. Você pode ver que desde Confúcio, 6 séculos antes da Era Comum, antes de Cristo, já dizia a seguinte frase: a natureza dos homens é a mesma, somos da mesma natureza. São seus hábitos que os mantêm separados. O que nos separa, o que nos distingue é exatamente os nossos hábitos, ou seja, o aspecto cultural da nossa vida. Heródoto, 484, 424 a.C., quase 500 anos antes de Cristo, antes da Era Comum. Descrição do sistema social matrilinear do Ulisses. Ele vai dizer, olha, Heródoto é o considerado o pai da história, então ele sempre teve uma preocupação social. E ele se perguntava sobre os lícios, ele diz assim, eles têm um costume singular, tomam o nome da mãe e não do pai. Pergunte-se a um lício quem é, e ele responde com o seu próprio nome e o de sua mãe, e assim por diante na linha feminina. Ou seja, o que espantava o próprio Heródoto era o fato de que aquela linhagem, a forma como os homens se identificavam, era o nome da mãe. Ou seja, a linhagem do parentesco era a linhagem matrilinear, né? Porque descendia do nome da mãe. Então, essas diversidades culturais, sempre na história, desde a história antiga, os homens tiveram que se deparar com essas diferenças. Obviamente que nem sempre eles conseguiram lidar com essa diferença de forma compreensível, de forma relativizando a cultura do outro. Muitas vezes essa forma de lidar era uma forma
absolutamente preconceituosa, como, por exemplo, os gregos chamavam os povos que não eram gregos, eles chamavam de bárbaros. Por que eles chamavam de bárbaros? Porque eles, como eles não compreendiam a língua desses outros povos, eles diziam que eles não sabiam falar, eles só balbuciavam. Então, a palavra bárbaro, ela está relacionada, segundo os antropólogos, a essa ideia de balbucio, de balbuciar. Aqueles que não sabem falar direito. Trazendo a discussão para o nosso país, para a relação dos europeus com os povos indígenas no processo de desencontro, como diz o Darcy Ribeiro, quando os europeus estiveram aqui no século XVI para invadir as nossas terras, ou as terras dos povos indígenas e tratá-las como nossas, né? Ele chamou, o padre José de Anchieta, chamou esse costume dos patrilinear dos povos tupinambá de algo também muito surpreendente. Ele diz assim: a terem respeito pelas filhas dos irmãos, porque lhes chamam filhas e nessa conta as têm, porque tem para si que o parentesco verdadeiro vem pela parte dos pais. Veja que aqui já padre José de Anchieta está chamando a atenção para o fato de que a relação de parentesco entre esses povos é uma relação entre as pessoas, as relações de parentesco entre as pessoas membros dessa sociedade era uma relação patrilineal, ou seja, a descendência das relações de parentesco aqui são patrilineares. Então, essas diferentes formas de relação de parentesco que a gente observa e que esses estudiosos, muitas vezes homens religiosos, né, encontravam quando contactaram com esses povos diversos, né, essas diferenças sempre existiram e sempre foi algo que intrigou o homem. Por isso, essa curiosidade antropológica, essa curiosidade pela cultura do outro, sempre foi algo que chamou a atenção dos homens em várias sociedades, em várias épocas. Então, isso que essa diferença que a gente encontra nessas diferentes sociedades, é isso que se chama de diversidade cultural. A diversidade cultural é exatamente essa plasticidade que os seres humanos têm de construir culturas diversas, de construir modos, costumes, modos de vida os mais diversos, os mais estranhos, os mais, às vezes, inaceitáveis de uma cultura para outra, né? Isso que espanta, que causa estranhamento, isso é próprio do dito ser humano, né? A humanidade, o que ela mais tem, e é preciso que a gente se acostume com isso, para a gente não tentar impor aos outros aquilo que é a nossa verdade, a nossa cultura, né? Para que a gente não pense que a nossa cultura é a única existente, a nossa religião, o nosso saber, o nosso conhecimento, seja de que forma for, seja científico ou não, para a gente não pensar que nós somos a única forma de vida no mundo, né? E quiçá no universo, né? Então, existem diversas formas e modos de viver a vida. E o que mais existe na sociedade são formas diferentes de viver a vida. Então, isso que nós chamamos, dentro da antropologia, nós chamamos de diversidade cultural, né? E, portanto, as questões étnicas, as diferenças que nós vemos entre os povos, elas não podem ser explicadas por uma questão puramente racial, biológica, né? Então, eis a grande discussão que também nós vemos na filosofia, desde Montaigne, já vamos pensar aqui no século XVI, né? O Montaigne, que é um filósofo francês, que vai influenciar muito o pensamento moderno, né, na filosofia, ele vai refletir sobre um hábito, um elemento, um traço cultural dos povos tupinambá, que era a prática da antropofagia.
Isso que ficou para os povos europeus na época era algo um tanto assustador, né? O fato de que os Tupinambá, os povos indígenas que habitavam o Brasil aqui quando houve o grande desencontro, a grande descoberta, como se diz, né? Mas que o Darcy Ribeiro chama de o grande desencontro, né? Quando houve esse processo de desencontro entre os povos indígenas e os povos europeus, o que acontecia era que havia um espanto com essa prática da antropofagia. E o Montaigne se chama, na linguagem antropológica, ele vai relativizar essa prática cultural, né, dizendo a seguinte coisa: não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, mas o fato de condenar tais defeitos não nos leva à cegueira acerca dos nossos. Ou seja, não nos espantemos tanto com a antropofagia e nos esqueçamos do que naquela época, no século XVI, o povo europeu fazia, né? Como, por exemplo, a Santa Inquisição, né? Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que comer depois de morto. E é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o queimar aos poucos, como se fazia, queimava nas fogueiras os homens em pleno século XVI na Europa, né? Ou os esquartejava, né? Então, ele diz: em que isso é mais cruel do que devorar o outro num ritual antropofágico, né? E é bom que a gente entenda que esse ritual ele foi estudado bastante posteriormente. Esses rituais não eram rituais aleatórios, não era algo que se fazia só porque se estava com fome e ia comer o outro. Não era assim. O que se pretendia com isso, muitas vezes, era exatamente adquirir a cultura, a bravura do outro, as qualidades do outro. E é por isso que, inclusive, em 1922, a partir de 1922, o modernismo brasileiro adota o conceito de antropofagia, essa metáfora da antropofagia, para exatamente explicar e tentar construir uma forma de relação da cultura, da literatura brasileira com a literatura europeia. Ou seja, o que o Oswald de Andrade, sobretudo, propunha era que a gente devorasse a cultura do outro, né? Isso que influenciou depois o pensamento a própria arte do tropicalismo brasileiro, né? Que é exatamente essa possibilidade de você não se fechar na sua cultura, mas que você adquira da cultura do outro aquilo que ela tem de melhor, digira essa cultura do outro para construir uma cultura diferente. Isso que naquela época era um debate, porque tinha um debate sobre a cultura nacional e a cultura estrangeira, se a gente deveria se abrir à cultura estrangeira ou não. Então, era um debate que acontecia desde o modernismo, né? Enfim, então essa é uma discussão que ainda hoje persiste, né? Que é a relação que nós temos com a cultura do outro. E essas diversidades, elas existem de diversas formas. Eu estou citando aqui alguns exemplos. Por exemplo, o sentido do trânsito na Inglaterra, os hábitos culinários dos franceses de comer rãs e escargot, o harakiri, que é esse suicídio aqui, ó, que não sei se vocês já assistiram alguns filmes de samurai, que alguns... aqui a gente pode ver, nesse exemplo, ó, aqui o samurai se preparando para fazer o harakiri, que é exatamente, ele faz um corte na barriga e se suicida quando ele se sente desonrado através de um corte com a espada no próprio ventre, né? Ele corta o próprio ventre, né? Que são coisas assustadoras, mas que existem em determinadas culturas. Comer escargot, que antigamente era muito mais estranho do que hoje porque hoje já tem. E veja que aqui o trânsito é diferente. Olha, os carros na pista esquerda, vocês pensam que na pista esquerda eles estão indo nessa direção, e na direita vem por essa direção. Isso aqui é uma forma também de pensar o trânsito de uma forma diversa culturalmente. Então, o que mais existe entre os homens
entre as sociedades, nas sociedades, é exatamente as diferenças culturais. Na Índia, por exemplo, é proibido comer carne de vaca, né? A vaca é considerada um animal sagrado. Já os muçulmanos não comem carne de porco. A gente pode pensar, por exemplo, a grande diferença entre o hábito dos europeus de praticarem nudismo em alguns locais que eles julgam apropriados e o uso da burca islâmica, por exemplo, quando as mulheres têm que cobrir o corpo inteiro. Olha quanta diferença, né? Um se expõe o seu próprio corpo e outros se fecham, se escondem atrás de um véu, Então, são culturas diferentes, são compreensões de viver a vida, de ver o mundo, de cosmovisão, absolutamente diferentes. Então, isso é que nós chamamos de diversidade cultural, né? Então, qual é o problema? O problema é que a gente tenta resolver essas questões, muitas vezes, de forma absolutamente preconceituosa, né? Muitas sociedades tendem a tentar lidar com essa diversidade, tentam lidar com essas diferenças de uma forma absolutamente preconceituosa. É isso que gera o racismo, que gera os preconceitos, que gera as exclusões, né? A gente, por exemplo, quando se fala de palestinos, né, ou de árabes, iranianos, palestinos, a gente tende a imaginar logo alguém que tem um perfil terrorista, porque a gente criou um pré-conceito em relação àquilo. Então, as teorias velhas e persistentes que tentam associar capacidades ou determinadas características inatas a determinadas raças ou grupos humanos são muito comuns, né? Tentar ligar, associar uma determinada característica como se aquilo fizesse parte do grupo humano que está ali, como se fosse algo que fosse inerente a ele, né? Como se não fosse algo que é construído socialmente, né? Então, é muito comum as pessoas acharem que os brancos, europeus, os nórdicos são mais inteligentes do que os negros africanos, ou que os judeus são mais preparados para os negócios, ou que seriam mais avarentos, né? Deixa eu ver o que está dizendo. Gisele, com madeira. Exatamente. Então, os nórdicos seriam mais inteligentes que os negros, os judeus seriam mais avarentos e negociantes do que as outras pessoas do mundo, os índios seriam preguiçosos, né? Todas essas compreensões são compreensões preconceituosas e que a antropologia os estudos antropológicos demonstram muito claramente que não tem fundamentação como característica própria de um povo, uma determinada característica. É claro que há determinados padrões culturais que determinados povos adquirem ao longo da história, ao longo da sua cultura, da existência da sua cultura. Mas esses padrões, eles são padrões que são construídos socialmente, eles são construídos ao longo da história, e por diversas razões históricas e culturais mesmo, e sociais. Então, às vezes, é um equívoco a gente atribuir, por exemplo, que só os japoneses são disciplinados e que a gente tem que... É uma vergonha que nós não façamos a mesma coisa que os japoneses fazem, como se a gente pudesse ser os japoneses. A gente é o que a gente é, os japoneses são o que eles são. Então, cada povo tem características, tem diversas qualidades que nós possuímos que os japoneses invejam e imitam, inclusive, né? Por exemplo, eu já vi muitos grupos de pagode japonês, grupos de chorinho, já vi os japoneses tentando imitar o nosso futebol, levando nossos craques para aprender futebol conosco. Então, e por outro lado, a gente inveja a disciplina japonesa, a capacidade de organização dos japoneses, mas isso não se adquire de uma forma assim, automática, né? A gente não pode
plantar uma cultura para a outra. A humanidade e a sociedade não funcionam assim. Com as suas características positivas e negativas, todo povo vai construindo a sua cultura, né? Então, quem primeiro trouxe quem trouxe uma definição a respeito da cultura de uma forma que tenta resolver essa questão genética com as diferenças culturais foi o Felix Kissing, um antropólogo. Diz assim: não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Não há nada dos comportamentos humanos que estejam, digamos assim, escritos na nossa estrutura genética. A gente tem uma estrutura genética que caracteriza que delineia as nossas características biológicas, né? A gente tem o nariz que tem, o olho que tem, o cor da pele, e determinadas características ou propensões a doenças ou não, muitas delas definidas por um código genético, né? E, por outro lado, esse código genético também sofre as transformações que a própria sociedade vai passando, né? E vai deixando escrito ali alguma coisa do código genético, mas apenas no aspecto biológico. Não há nada do nosso comportamento, da nossa própria cultura que esteja marcado, que esteja inscrito no nosso código genético, né? Então, essa é uma tese que foi desenvolvida pelo Felix Kissing de demonstrar, né, um estudo em que ele demonstra que não há correspondência entre os caracteres genéticos e a distribuição dos comportamentos culturais. Portanto, qualquer criança humana pode ser educada em qualquer cultura. E há diversos casos, eu suponho que vocês devem conhecer casos assim, de crianças que saem de uma condição social muito adversa no Brasil, muito pequena, doada para uma família de condições sociais ou de outra sociedade que fala outra língua, ela vai falar aquela língua onde ela foi educada, ela vai ser um cidadão com todas as características, ela vai torcer para os times daquele país, ela vai chamar aquelas pessoas que ela foi educada de pai e mãe, ela vai ter características, inclusive físicas e até mesmo formas de andar, forma de se sentar, formas de se relacionar com as pessoas, tudo marcado pela cultura onde ela foi educada, e não de onde ela nasceu. Então, se você pega uma criança muito pequena e começa a educá-la numa determinada sociedade, ela vai ter as características de qualquer cidadão daquela sociedade. Seja o caso de alguém que vamos dizer, indígena e vai morar num país europeu, ou seja, um europeu que venha morar, ou que venha desde cedo viver numa comunidade indígena. Vai acontecer a mesma coisa. Então, isso demonstra o quê? Demonstra que a nossa subjetividade, que isso que nós chamamos a nossa identidade, o nosso sujeito, o nosso ego, a nossa constituição psicológica, ela depende substancialmente da nossa vida, da nossa cultura, de onde a gente vive, de onde a gente se constitui enquanto ser cultural, enquanto ser humano, né? Ser humano também é sinônimo de ser um ser cultural, um ser social. Não há ser humano fora da cultura, fora da vida social. Nós somos, portanto, o produto, né, da cultura também, né? Nós produzimos cultura e também somos o produto da cultura. Isso nos caracteriza. Essa vida que nós temos, como diz um guru indiano, nós temos essa vida tão curta que parece um pop-up, né? Que a gente vai passando pouco tempo aqui, né? Daqui a pouco todos nós vamos desaparecer e aí surgem outras gerações, outras pessoas, se é que vão deixar que a Terra exista até que outras gerações surjam, como se está vendo, né? Mas, enfim,
Isso é o que caracteriza o humano. Tem uma pergunta aqui da Gisele, é isso? Falando disso, professor, fiquei muito curiosa para saber por que os povos Urubu, Caapó têm altos índices de surdez. Procurei na internet, mas não encontro nada. Não tem nenhuma pesquisa que fala os motivos, se são fatores genéticos ou ambientais. Eu não sei os motivos. Eu sei que, de fato, isso tem até um vídeo de alguém de alguém que estuda Libras, que fala dessa característica dos urubu-capó, deles terem uma grande quantidade de pessoas que têm surdez, né? Mas eu não sei dizer se teria que fazer uma pesquisa ou fazer uma pesquisa para saber se já existem pesquisas que explicam. Certamente deve haver. É difícil você achar um tema como esse tão interessante que não tenha pesquisas desenvolvidas, né? Sim, está naquele vídeo mesmo. Foi aquele vídeo que eu disponibilizei para você. O fato de casar entre a própria família é um fato de surdez genética. Não é, Poliana, porque há um certo, como é que eu posso dizer? Há um certo mito em relação a isso, de que pessoas que casam entre membros da própria família gerariam filhos com problemas psicológicos ou problemas neurológicos e tal. Isso é uma meia-verdade, porque assim, muitos povos indígenas não têm a noção de família, né? Não têm noção de família. E eles casam, praticamente, têm casamentos consanguíneos, né? Entre eles, e muitas vezes não sabem sequer quem de fato são os pais e as mães dos filhos. Então, há relações de pessoas que são próximas do ponto de vista da estrutura sanguínea, consanguínea, mas o que se chama de proibição do IC se dá em outro nível. Se dá ao nível dos que se chama dos grupos, né? Dos totens, porque são conceitos que talvez vocês não conheçam. Então, os grupos totêmicos se distinguem em grupos maiores do que a família. Então, há proibição de casamento entre grupos totêmicos diferentes. Mas dentro do grupo totêmico, às vezes ocorre a possibilidade de casamento, ou vice-versa. Há permissões entre grupos totêmicos diferentes e proibições em grupos totêmicos internos. Então, é uma questão que não diz respeito propriamente a... há um certo mito em relação a isso, né? Então, não sei se a explicação seria essa. Mas não vamos também tentar adivinhar uma explicação. Vamos tentar ver depois, eu vou ver se tem alguma pesquisa que eu possa colocar lá à disposição de vocês, porque é um tema realmente interessante. Mas vamos dar sequência aqui. Então, vamos pensar o conceito de cultura, né? Esse termo ele vem do alemão, do germânico Kultur, que era utilizado para designar todos os aspectos espirituais de uma comunidade. Então, havia duas formas de pensar a cultura. Uma, como os alemães pensavam, que é pensar Kultur como os aspectos espirituais da comunidade, do homem, aquilo que a sua religiosidade, os seus contos, suas narrativas sobre o mundo, sobre a vida, sua visão de mundo, como elas eram passadas muitas vezes oralmente, né? E o que os franceses chamavam de civilisation, que era um sinônimo de aquilo que eram as realizações materiais de um povo, a sua tecnologia, a sua capacidade de produzir determinados bens que para eles eram necessários, como a própria comida, a própria agricultura, como eles produziam essa agricultura. Então, civilização seria algo ligado aos desenvolvimentos materiais de um povo. Então, eram esses termos que eram usados. Um antropólogo evolucionista que existiu aí na final do século do final do século XIX para o começo do século XX, que é um dos pais fundadores da antropologia, chamado Edward Taylor, ele usou o termo culture, que quer dizer exatamente a união desses dois conceitos, né?
Mais tarde nós vamos ver o que o Taylor define como cultura, né? Mas lembrando que o Taylor é um teórico evolucionista. Nós também vamos ver mais na frente um pouco sobre esse pensamento evolucionista dentro dos limites do que a nossa aula permite, obviamente, porque é um tempo muito curto para a gente tratar desses assuntos todos. Mas vamos falar disso, nós vamos deixar em branco não, tá? Então, o Taylor desenvolve um conceito clássico de cultura que ainda hoje muita gente utiliza dentro da antropologia. Ele diz, tomada em seu sentido amplo etnográfico, cultura é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, aqui ele tenta caracterizar a cultura por aquilo que os homens têm como instituições, criações que o homem desenvolveu. Ele tenta, portanto, caracterizar a cultura a partir dessas realizações humanas e do seu comportamento. Então, os conhecimentos, as crenças religiosas e ideológicas, não só religiosas, a arte que um grupo humano produz, a moral dele, seu ethos, né, por exemplo, que leva a um samurai que se sente que não cumpriu com o seu dever, chegar a praticar o próprio suicídio, muitas vezes publicamente, né, porque ele se sente tão cobrado com aquilo, né? Então, esse é um ethos que o povo oriental tem, que ainda é muito forte, né? Essa cobrança de ser muito bem, fazer as coisas de uma forma muito bem feita. Tem vários exemplos disso no mundo oriental. Então, a sua moral, as suas leis, como o povo elabora suas leis, também é algo que se constrói culturalmente, né? Por exemplo, o hábito brasileiro de não seguir determinadas leis, por exemplo, né? Todo mundo, às vezes, se rebela contra determinadas leis que o Estado... Então, tem aquela história na cultura brasileira de que tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Antigamente tinha muito isso, né? Que é uma característica de como a gente lida com as leis, né? A gente não gosta muito de lei, né? Sobretudo as leis que o Estado estabelece. Os costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, isso seria um conceito clássico de cultura. Só tem esse conceito de cultura? Não. Tem vários conceitos de cultura abordando outros aspectos da vida social e da vida cultural, e que alguns deles a gente vai apontar aqui, tá? Porque não basta dizer dessas realizações, é preciso dizer de que elas são feitas, como é que elas são feitas, do que é feita a crença, a arte, como é que ela funciona, por que as leis funcionam, o que a moral funciona. Então, as perguntas se tornam cada vez mais complexas à medida que a própria antropologia, que é a ciência fundamental que estuda a cultura, né, que ela vai progredindo, né, como ciência. O que esse conceito ressalta? O caráter, que é aquele que eu já apontei agora, que é o caráter de que a cultura é um aprendizado. Que a cultura é um aprendizado, né? Isso se opõe à ideia de que a cultura é algo que é transmitido de forma inata, que é transmitido pelos mecanismos biológicos do ser humano, da espécie humana, né? Desculpem. Esse discurso pró-aprendizado, a ideia de que o homem aprende a sua própria cultura, é uma ideia bastante antiga, que remonta, por exemplo, ao século XVII, XVIII, início do século XVIII, final do século XVII, com John Locke, por exemplo. No ensaio acerca do entendimento humano,
ele levanta a hipótese de que a mente humana não é mais do que uma caixa vazia, uma tábula rasa, né? Que seria a mente humana seria um lugar, uma folha de papel em branco, que tudo pode ser impresso. Qualquer pessoa, desde o seu nascimento, é dotada dessa capacidade ilimitada de obter conhecimento, de se tornar alguém que vai se formando a partir do processo de endoculturação, ou seja, a partir do momento que ele vai entrando numa determinada cultura, que ele vai convivendo com aquela cultura. É um conceito que dá muita discussão, né? Porque você poderia perguntar assim, sim, mas como é que se dá esse processo de entrada do bebê lá na cultura? Como é que se dá isso? Por que vias ele entra? E tem casos em que não entra. Quando não entra, o que acontece? Então, são questões que a área de aquisição de linguagem, por exemplo, que é uma área dos estudos da linguagem, se associa muito ao estudo antropológico para tentar dar resposta a essas perguntas. Na Unicamp tem muita gente estudando essas questões lá, né? E não só na Unicamp, mas obviamente na Unicamp é um lugar onde se prioriza esses estudos de aquisição de linguagem, que tentam entender, a partir inclusive do uso da psicanálise e de outras teorias psicológicas, tentam entender como é que se dá esse processo de entrada do bebê no mundo da cultura, né? Por que vias, né? Usa-se muito a psicanálise porque a partir da relação do bebê com a mãe, né, é que se vai constituindo isso. E o Freud tem toda uma teoria a respeito desse processo de introdução do bebê na vida cultural a partir dessa relação materna, né? Essa relação do bebê com a mãe e com o próprio pai indiretamente. Sugestões aqui de leituras do Ailson, né? Estrutura de parentesco da Levi-Strauss, Totem e Tabu do Freud, sim, ótimas indicações, Ailson. Vale a pena. Jacques Turgot diz que o homem é possuidor de um tesouro de signos que tem a faculdade de se multiplicar infinitamente. Por que essa compreensão do Turgot é trazida aqui? Porque ela exatamente introduz algumas das questões que eu acabei de falar, ou seja, que o homem é um ser de linguagem, que ele constitui a sua cultura a partir da linguagem. Nesses dois livros que o Ailson indica, as estruturas elementares do parentesco, no capítulo 1, principalmente, o Levi-Strauss vai desenvolver isso, quando ele vai dizer que o homem se introduz na vida cultural a partir da proibição do incesto, e a proibição do incesto é uma estrutura de linguagem, por quê? Porque ela decorre de relações, da estruturação de relações de parentesco. Então, as estruturas de parentesco mais elementares são formas de organização básica da cultura. Nós não vamos entrar nesse aqui com tanta profundidade, como o Ailson sugere com as suas leituras, porque, de fato, não há espaço para essa discussão. Nós já estamos faltando aí 20 minutos para terminar a aula, e seria um aprofundamento interessante dessa discussão. No Totem Tabu, que é um dos textos que o Levi-Strauss usa para escrever, para fundamentar a sua compreensão de parentesco como átomo do parentesco, né? Ele vai também desenvolver essa questão numa outra perspectiva, a partir da psicanálise, né? Bom, mas isso tudo está relacionado com essa ideia básica aqui do Turgot de que o homem é um ser de linguagem, que ele se estrutura como a partir da linguagem, né? Mas antes de aprofundar esse nível, o conceito de cultura, porque aí seria realmente um aprofundamento no campo do estruturalismo, de uma abordagem que foi feita lá da década de 50 para cá, quer dizer, já tem toda uma teoria antropológica desenvolvida aí nesse período. Nós não vamos chegar nesse ponto porque realmente não nos interessa aqui para os objetivos da nossa disciplina. O que nos interessa aqui é entender como se forja esse preconceito, esses preconceitos, o racismo, ou seja, aquilo que termina sendo tomando as diferenças étnico-raciais como algo
seria muito mais uma desigualdade do que uma diferença. Então, o conceito de evolucionismo tende a hierarquizar as diferenças, né? Então, toda cultura seria concebida como uma espécie de estágio de desenvolvimento das culturas humanas. O evolucionismo seria, portanto, uma forma de compreender as culturas de uma maneira classificatória, hierarquizada e progressiva, né? De maneira que tivesse sempre uma cultura que fosse mais desenvolvida do que a outra. O evolucionismo termina, portanto, sendo a base de muito racismo, né? Porque aí, se você compreende que tem culturas que são mais evoluídas do que outras, que tem culturas que são inferiores em relação a outras, você passa a hierarquizar as relações entre as culturas e não a compreendê-las como diferenças, simplesmente. Que cada cultura só deve ser compreendida dentro da lógica da sua própria cultura, dentro das características da sua própria cultura. Então, você passa a querer julgar a cultura do outro a partir dos parâmetros da sua própria cultura. E quando você faz isso, e você julga a cultura do outro a partir dos parâmetros da sua própria cultura, obviamente colocando a sua cultura como sendo a mais evoluída e a mais desenvolvida, né, como todos os povos sempre fizeram, você está praticando o quê? O etnocentrismo. Porque o etnocentrismo é a recusa em admitir o próprio fato da diversidade cultural. Porque se você não compreende que há apenas diversidade e não propriamente hierarquia, você está sendo etnocêntrico, você está compreendendo que a sua cultura é que está no centro das demais, né? Então, o etnocentrismo pressupõe que uma determinada cultura, em geral a cultura da Europa Ocidental, né, é central e superior em relação às culturas dos outros povos e etnias. Você acha, então, que o que os europeus nos ensinaram a fazer, a busca desenfreada pelo progresso tecnológico, por exemplo, é superior à relação que os povos indígenas têm com a natureza e as florestas, por exemplo. Mas a realidade está se mostrando que, e a gente tem exemplos concretos disso nessas últimas semanas, né, de como essa relação com a natureza nossa não tem nada de avançado, não tem nada de progresso, não tem nada de mais avançado do que a relação que os povos indígenas têm com a natureza. Porque a gente está caminhando para uma espécie de autodestruição. Isso está ficando cada vez mais claro, né? E tudo que se construiu, que foi avanço do ponto de vista da cultura de um determinado povo, é colocado em absoluto perigo de destruição por essa lógica que muitas vezes a gente compreende que é a lógica que é a mais avançada, que é a lógica do progresso tecnológico, a lógica do lucro, a lógica dos avanços tecnológicos e tal, né? Bom, exemplos diversos a gente tem para não compreender, para olhar de forma crítica para essa ideia de que os europeus são o centro da cultura do mundo, né? Também não dá para a gente aprofundar tanto aqui, mas tem vários livros que podem aprofundar, né, essas questões. Bom, então o que é relativização cultural? Relativização cultural, portanto, é um procedimento metodológico que nós utilizamos, e qualquer um pode utilizar, no sentido de entender a cultura do outro em sua lógica própria, na sua própria diversidade, e não a partir de um parâmetro de hierarquização, mas considerando em sua própria lógica, como uma cultura específica, diversa e plural. Ou seja, compreender a cultura do outro dentro da sua própria lógica. Você vai entender como é a cultura indiana, você só vai compreender se você entender a lógica daquela cultura. Senão você vai criar um monte de preconceitos. Você vai julgar a cultura do outro a partir dos critérios da sua própria cultura. Toda vez que a gente tenta julgar, analisar a cultura do outro a partir dos nossos próprios critérios, a gente está sendo etnocêntrico. Então, a relativização cultural é a capacidade que a gente pode ter de
olhar para a cultura do outro a partir da lógica própria daquela cultura, relativizar a cultura do outro a partir da sua própria lógica, né? Em vez de absolutizar a cultura em relação ao que nós compreendemos dela. Então, vamos pegar algumas contribuições do Kraeber, que a gente pode tirar aqui como uma espécie de conclusão, que a gente vai caminhando aqui para o final da aula. A cultura, sobre o conceito de cultura, né, obviamente. A cultura, mais do que a herança genética, determina o comportamento humano. O que determina o comportamento humano é mais a cultura do que a herança genética. O homem age de acordo com seus padrões culturais. Isso também é verdade. Ou seja, a gente age, a gente reproduz aquilo que dentro da nossa região a gente aprendeu. Quem é de uma determinada região do Brasil tem determinados comportamentos que muitas vezes diferem em alguns aspectos de outras regiões, mesmo dentro do mesmo país, mesmo dentro da mesma cultura, né? E se você considerar culturas absolutamente distintas, se você considerar, por exemplo, alguém que mora no Nepal e alguém que mora no interior do Piauí, você vai ver que as diferenças são muito grandes. Tem semelhanças também, mas há diferenças muito grandes. O Oxente aqui que alguém está falando, né? É o Oxente aqui do Nordeste, né? E se você comparar aí o nosso Oxente lá do Nordeste com outras formas de expressão que existem, o Bá, por exemplo, Bate do Rio Grande do Sul, né? Você vai ver que tem uma diferença, mesmo dentro do próprio país, a gente tem diferenças consideráveis, né? Essa expressão de interjeição, né? A cultura é meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos. Sim, a cultura são meios, as culturas são meios de o homem lidar com diferentes ambientes ecológicos. Em vez de um homem se transformar o seu aparato biológico, o que o homem fez? Ele cria equipamentos que chamam equipamentos superorgânicos, que estão além da sua estrutura orgânica. Então, ele começa a criar ferramentas para cultivar a terra, para poder se adaptar. Ele usa, por exemplo, óculos, né, para enxergar, porque a sua lente dos olhos biológica vai se destruindo. Ele cria casacos de pele para poder se proteger do frio. Então, o homem vai criando esses equipamentos superorgânicos exatamente para dar resposta a um processo de adaptação, muitas vezes, a diferentes ambientes ecológicos. Essa também constrói determinadas culturas. A cultura é um processo acumulativo. Ela vai se acumulando e resulta de toda uma experiência histórica de gerações para geração para geração. Então, a gente pensa que a cultura foi criada de um dia para o outro. As culturas são reproduzidas e construídas ao longo da história de um povo, né? As nossas práticas cotidianas, os nossos valores. Quando você vê alguém, por exemplo, cometendo feminicídio porque se sentiu traído, um homem cometendo porque se sentiu traído, essa ideia de honra, né? de honra masculina que leva a pessoa a matar o outro, a matar, em geral, a mulher, né? A matar o outro. Isso é algo que é construir essa ética, é algo que é fruto da nossa história, da nossa cultura machista, né? Que nós aprendemos ao longo da história do nosso povo. Você vai ver outros povos lidam com isso de maneira absolutamente... Por exemplo, em geral, um homem francês não chega, acharia um absurdo isso, né? Porque lida com essas questões da honra masculina, né, de uma maneira absolutamente diferente. Então, esses são processos que vão acontecendo historicamente. Quem sabe mais na frente a gente não vai passando por um processo de transformação cultural, de reeducação, embora as coisas ultimamente estejam piorando, mas tudo bem. Os instintos humanos foram parcialmente anulados, portanto, ao longo do processo evolutivo. Por quê? Porque a gente não reproduz propriamente um instinto, né? Um exemplo
bastante clássico é se você pegar o instinto sexual, por exemplo, e pensar como é que um animal tem relação com o sexo oposto, né? Como é que ele se relaciona? Ele se relaciona a partir de feromônios, né? De cheiros, de plumagem, de cor da plumagem. Isso desperta o interesse sexual do outro. No caso do humano, a forma como o homem vive a sua sexualidade é absolutamente mais complexa, né? Às vezes são coisas absolutamente artificiais, como, por exemplo, uma cor uma roupa, ou uma sensualidade, ou até mesmo nada disso. Às vezes até qualquer coisa pode despertar a sexualidade do ser humano, dependendo dos seus gostos, das suas preferências, né? Então, não há propriamente no ser humano o que a gente diria assim, uma espécie de instinto sexual, né? Há um período, há algo que se constitui como uma plasticidade muito grande, possibilidades diversas de você se sentir, de estimular, de você se sentir atraído sexualmente, tá? Eu não vou discutir a questão do período festa da mulher, eu acho que isso também não pode ser um padrão assim previamente estabelecido. Tem gente que se sente absolutamente preocupado com o período festa das mulheres. Tem muito menino que não consegue sequer ter atração pela menina nesse período, porque ele fica com medo de engravidar. O medo é maior do que a atração. Mas, enfim, eu estou apenas citando como exemplo o fato de que não há propriamente um instinto, né, quando se trata de humano. Há sempre algo que digamos assim, se torna mais complexo, porque tem interferência da cultura no processo da realização desses impulsos, né? Então, o Geertz, já mais na frente, o Clifford Geertz, já aqui na década de 70, 80, ele vai discutir a cultura a partir da noção de linguagem, de cultura como um processo de interpretação, e é uma coisa bastante complexa que teria que estudar um pouco mais sobre isso, né? E não cabe aqui a gente aprofundar isso, mas ele diz: todos os homens são geneticamente aptos para receber um programa, e este programa é o que chamamos de cultura, como um sistema de símbolos e significados adquiridos. Então, cultura é, antes de tudo, um sistema de símbolos e significados, né? Um sistema de linguagem, portanto, na compreensão dele. Se você quiser, tudo que nós complexificamos na vida cultural está relacionado àquilo que faz sentido para a gente ou que não faz sentido para a gente. Portanto, muita coisa que parece absolutamente sem sentido, né? Por exemplo, quando você vê alguém enfiar um dente, uma presa de um jaguar na orelha ou na boca, atravessando aqui, ou puxar o lábio para cá, e enfiar uma coisa aqui no lábio, ou uma mulher que põe uma série de argolas e estica o pescoço, ou aquelas meninas chinesas que põem, atrofiam o próprio pé. Então, todas essas interferências que acontecem, elas têm um significado, elas têm um sentido, elas não estão ali à toa. Quando você vê um guru indiano que fica horas sem comer, ou dias sem comer, apenas meditando, a gente pode achar aquilo absurdo, mas tem um significado. Quando você vê uma mulher vestida com uma burca ou com alguma roupa que vai cobrir o seu corpo inteiro, né, ou um véu, ou alguma coisa para não mostrar o rosto, aquilo tem um significado, aquilo é um símbolo, não é apenas uma forma de você cobrir o rosto por um objetivo, digamos assim, de se defender da natureza, ou simplesmente assim, mas algo que tem um significado, que tem um símbolo. Quando a gente vai numa farmácia, para usar um exemplo bem mais prático aqui, que a gente vê alguém lá vestido de branco, né? A gente sabe que ali tem alguém que se entende de remédio, que vai te dar alguma orientação sobre remédio. Então, aquela roupa branca, ela está simbolizando alguma coisa. Quando você vê na rua alguém com uma roupa mais grossa, escura, com um escudo, com arma no coldre,
ali também tem você vai ler aquilo ali, como aquele ser humano ali, ele é alguém que lida com a segurança pública, que vai me ajudar em alguma coisa, ou vai de certa forma, é alguém que é militar e tal. Então, você sempre, todos esses símbolos, eles estão significando alguma coisa. Todas essas formas de vestir, as formas de estão significando alguma coisa. Então, a vida humana, ela é feita de significados, de símbolos, que são adquiridos culturalmente. A gente não constrói ao bel prazer esses símbolos, esses valores, né? Eles vão sendo construídos ao longo da própria vida cultural. Então, para o próprio Gittes, ele vai dizer: a cultura não deve ser considerada simplesmente como um complexo de comportamentos concretos, mas um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções para governar o comportamento. Aí já é uma concepção um pouco mais complexa, né, de cultura, porque aí já tem o conceito Foucaultiano de governamentalidade, já tem os conceitos de que cultura tem a ver com controle, né, que cultura tem a ver com definir determinadas regras e limites para o ser humano. Então, já entra uma série de outros aspectos do conceito de cultura que também existem, que são importantes, mas, como eu digo, no nível do que nós estamos discutindo, não nos interessa aprofundar nesse momento, né? Porque o que nos interessa nesse momento é apenas apontar isso que tem a ver com a discussão ético-racial, que é os dados. Eu vou citar aqui uma declaração das raças da Unesco, de julho de 1950, que diz: os dados científicos de que dispomos no momento presente não corroboram a anterior, segundo a qual diferenças genéticas hereditárias constituiriam um fator de importância primordial entre as causas das diferenças entre as culturas e as obras da civilização dos diversos povos ou grupos étnicos. Ao contrário, ensinam eles que tais diferenças se explicam, antes de tudo, pela história cultural de cada grupo. Os fatores que desempenham um papel preponderante na evolução intelectual do homem são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade. Essa dupla aptidão é o apanágio de todos os seres humanos. Constitui, de fato, um dos caracteres específicos do Homo sapiens. Então, o Homo sapiens se caracteriza pela sua faculdade de aprender e pela plasticidade com que ele lida com o mundo e como ele vai aprendendo a lidar com as diferenças e com as respostas que ele precisa dar para a sua própria subsistência e os desafios que o mundo representa. Então, isso não se sustenta, portanto, essas diferenças, em nenhum aspecto genético hereditário, né? Portanto, para a gente concluir a nossa aula, a gente chega ao seguinte ponto: o racismo sendo, portanto, um elemento cultural, porque o racismo, portanto, é um elemento cultural, nós podemos dizer que não nascemos racistas, mas adquirimos o racismo condicionados por nossa própria cultura. Aprendemos a reagir a determinados traços biológicos presentes nos outros, interpretando-os depreciativamente, da mesma forma como podemos aprender a desconstruir tais condicionamentos racistas. Então, a gente pode, da mesma forma que a gente aprende culturalmente a ser racista, o racismo é uma ideologia, é um pensamento, é uma forma de ver o mundo que é aprendida culturalmente, a gente também pode se reeducar e se reconstruir e se repensar, se desconstruir desses condicionamentos racistas, tá? Então, a gente termina a nossa aula hoje por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês, né? E digo mais uma vez que foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha contribuído com a formação de vocês hoje mais uma vez, tá bom? Sempre um prazer muito grande. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição lá pelo sistema para a gente tirar qualquer dúvida existente, tá bom? Muito obrigado às pessoas que estão se manifestando. Muito obrigado. Agradecer também a Larissa, tá, Larissa? Obrigada, professor. Obrigado.
Vou encerrar a gravação. Ô, professor,